Fala galera, beleza? Bom, resolvi dar um tempo aqui na biologia, nas nossas videoaulas de biologia e passar algumas coisas que eu tenho visto, recebido alguns e-mails e também com o meu tempo de experiência dentro da educação, trabalhando com pré-vestibulares, observando alunos de talento, alunos de sucesso, eu resolvi preparar 10 dicas para vocês irem melhor em todas as provas que vocês vão se submeter, certo? Não apenas no colégio, mas também na faculdade, nos vestibulares. São comportamentos que eu separei com anos de observação para que você possa ter uma vida estudantil muito mais bem sucedida. O que eu queria dizer é que você às vezes deve se sentir assim meio triste, meio até frustrado, porque você ficou anos na escola, anos estudando, e parece que se você espremer esses anos, pouca coisa foi absorvida. Você praticamente passou muito tempo estudando para a prova e esquecendo, estudando e esquecendo, e você não reteve conteúdo, você não aprendeu, certo? Então hoje, não apenas vou te tornar uma máquina de tirar 10 em prova, mas sim um estudante que aprenda mais, que absorva mais esse conteúdo. Tirar 10 não é sinônimo de aprendizado. Eu já tive alunos que tiravam 10 o tempo todo, mas quando chegaram no vestibular, não conseguiram ter sucesso, porque apenas se preparavam para tirar o 10 e depois esqueciam o que tinham estudado. Ao contrário de alguns alunos que eu tive, que tiravam 6, tiravam 7, mas quando chegavam no vestibular, eram bem-sucedidos, porque aqueles 6 e 7 representavam o que eles tinham aprendido. Eles não estavam se preparando para tirar nota, apenas para ter status, mas sim para aprender. Então eu separei 10 dicas baseadas na minha experiência para que você possa aí se tornar um estudante cada vez melhor. A primeira dica é aula dada, aula estudada. Gente, assistir a aula não é aprender. Você não assiste uma aula e diz, agora eu aprendi. Não, você não aprendeu. A aula serve para você entender o conteúdo. Como é que você aprende esse conteúdo? Estudando ele depois sozinho, na solidão do seu lar, na solidão de uma biblioteca, fazendo exercícios. Então, toda aula que você tem no dia, estude ela também no dia. Muitas vezes eu acabo uma aula, é a última aula, às vezes da manhã, e eu escuto alunos dizendo o seguinte, por hoje chega, eu já estudei demais. Não, você não estudou demais, você apenas assistiu aulas demais. À tarde você vai ter que estudar. Somente sentando, aprendendo, escrevendo, errando, é que você consegue absorver o conteúdo. Se você for um mero assistidor de aula, você não terá sucesso nas suas provas. Dica número 2. Jamais falte na aula. Jamais. Por mais pé no saco que o teu professor ou a tua professora sejam, não faltem na aula. Mas eu tô doente, meu amigo. Pega o soro na mão e vai para a aula, assiste aquela aula por uma razão. Assistindo a aula, você economiza em tempo de estudo em casa. Se você não for na aula, você vai demorar muito mais tempo estudando em casa para tentar entender aquilo que o teu professor já explicou na sala de aula. Então, jamais falte na aula. Dica número 3. Sempre faça anotações durante a aula. Mas não anotações do tipo o que o professor está escrevendo no quadro. Anotações próprias, resumos do que você está entendendo. Sempre faça a seguinte questão: qual é o tema central dessa aula? Qual é a mensagem principal que o professor está me passando? São essas perguntas que, quando respondidas dentro da sala de aula, no momento da aula, certamente elas estarão nas suas provas. Então você já está prevendo o que vai cair na prova, aumentando a sua chance de sucesso. Eu, por exemplo, como professor, se eu fico 30 minutos falando de seleção natural, é óbvio que na prova eu vou colocar várias questões de seleção natural, certo? Então, anote, mas anote criticamente, tá? Preste atenção.
absorva aquilo que foi falado, crie resumos em cima disso, faça daquele momento um início de aprendizado que depois você irá concluir na sua casa. Dica número 4. Converse com o seu professor no final da aula. Tire dúvidas. O que você não entendeu durante a aula, vá, aborde ele e converse sobre essas dúvidas. Os alunos com maior sucesso que eu tive foram alunos chatos. Eram alunos que me perseguiam pelos cursinhos. Eu tive um caso de um aluno que eu fugia dele de tanta dúvida. Ele não podia me ver e ele, Júbilo, me perseguia pelo cursinho e eu fugia dele igual o diabo foge da cruz. Esse aluno chegou numa situação de entrar atrás de mim no banheiro para tirar dúvida. Eu estava mijando, o cara para do meu lado e fala: pô, Júbilo, essa questão aqui eu não entendi, comigo mijando. O que aconteceu? Esse cara passou em primeiro lugar em medicina na Universidade Federal aqui do meu estado, certo? Por quê? Porque ele era pentelho, ele parava os professores, ele perguntava, ele trazia dúvidas, ele absorvia o máximo que ele podia de um professor. Ele não, por mais idiota que parecesse a dúvida, ele vinha e tirava. E claro que ele foi um aluno de sucesso e foi um cara que passou muito bem colocado nos vestibulares que ele se propôs a fazer. Dica número 5. Não converse na aula. Cale a boca durante a aula. O cara que está ali na frente, ele está ali para te ajudar a realizar o teu sonho. Muitas vezes, durante uma aula, até mesmo conversando sobre a própria matéria, no momento em que você perde o foco no professor, naquela conversinha que você tem com o seu colega do lado, você pode estar perdendo uma informação extremamente importante que vai estar depois na sua prova. Então não converse, concentração total durante o momento de aula. Dica número 6. Estude pouco, mas estude todo dia. Não deixe para estudar tudo na véspera da prova. Por uma simples razão. Você não vai ter tempo de rever todos os conceitos. Isso vai te gerar ansiedade, isso vai te gerar estresse, isso vai te dar insônia. Você vai nervoso para a prova, você vai ter branco durante a prova e vai acabar indo mal nela. Na véspera da prova, é apenas para revisar o conteúdo que você aprendeu. Repassar alguns tópicos, dar atenção em alguma coisa ou outra, não para, hoje é o dia. Não, todo dia você tem que estudar um pouquinho. Faça os exercícios, monte resumos, aí você faz baterias de 2, 3 horas. É muito melhor bateria de 2, 3 horas por dia do que ficar um tempão sem estudar e depois passar 13 horas que nem um louco estudando. Muita informação de uma vez só para o cérebro, ele não consegue absorver e você vai acabar se dando mal na sua prova. Dica número 7. Procure locais que tenham a atmosfera de estudo para que você também estude. Que local é esse? Tente estudar em bibliotecas. A nossa casa, ela é cheia de atrativos, principalmente internet, televisão, e isso vai tirar o nosso foco do estudo. Biblioteca é todo mundo estudando e você acaba sendo contaminado por essa atmosfera. Só que vai estudar na biblioteca sozinho, não com coleguinhas. Se você está na faculdade, procure aquela biblioteca que não é a do seu centro. Então, se você faz biologia, procure a biblioteca da engenharia para estudar. Isso impede que você encontre seus amigos e acabe jogando fora uma tarde de estudos por conta de ter encontrado um amiguinho. E aí, óbvio, estudar cansa, você larga a mão e começa a fazer fofoquinha. Depois você volta para a noite, ai meu Deus, não estudei nada, estresse, ansiedade, tensão, dor de cabeça por causa dessa tensão. A procrastinação dói muito mais do que você sentar e fazer exercício. Então procure bibliotecas para estudar, porque ali existe essa atmosfera de estudo e isso vai ser muito produtivo para você. Dica número 8. Nunca madrugue estudando na véspera da prova. Isso é sinônimo de fracasso total na sua nota. Por quê? Porque você vai ficar com sono, o teu cérebro vai estar cansado na hora da prova
E quando você estuda muito na véspera, as informações ficam numa área do cérebro que é a memória curta. Então, para você esquecer uma informação é extremamente rápido. E outra, você até pode ter sucesso numa prova, mas o que vai acontecer é que você vai esquecer rapidamente isso que você estudou. E lembrem-se, você não pode apenas estudar para tirar nota, você tem que estudar para aprender. Então, a noite da véspera da prova é para dormir e não para madrugar. Dica número 9. Coma bem antes da prova. Óbvio, não vai comer feijoada. Porque o que vai acontecer? Gente, na hora da prova, a energia, o sangue, eles têm que estar todos concentrados no seu cérebro. Então, se você comer algo muito pesado, esse sangue, essa energia, vai para a tua digestão. E o seu rendimento vai ser prejudicado na prova. O que você tem que comer antes da prova? Alimentos integrais, que vão liberar açúcar, que é energia para que o seu cérebro funcione com perfeição. Eles vão liberar açúcar lentamente no seu sangue. E isso faz com que você tenha um aporte de energia por toda a prova. Então capriche no pão integral, no arroz integral, né, gente? Tudo que é integral, aquelas barrinhas de cereais, são extremamente perfeitos para você ingerir antes de detonar na sua prova. Última dica, dica número 10. Chegou a hora da prova, né? Você já se preparou, você fez todas as dicas que eu te dei, está na hora da prova. Primeiro, faça as questões mais fáceis, porque se você começar com uma difícil, você vai cansar o seu cérebro logo no início da prova. E depois você pode estar cansado quando chegar na fácil e vai acabar perdendo essa questão por uma preguiça cerebral. Então aproveita que no começo você está bombando de energia, mata aquelas mais fáceis, e aí no final é o tiro final, e aí você pode gastar todo o resto de energia que você tem destruindo aquelas questões cascudas. Outra coisa que eu queria falar dentro dessa dica é o seguinte: vá fazer sua prova com ódio, com sangue no olho. Nada de chegar na prova... Ei, chega com... cadê a prova? Ódio. Encare a prova como uma inimiga. Sua demônia, eu vou te destruir. É assim que você tem que encarar uma prova. E por favor, né? Use todo o tempo da prova. Não fique querendo fazer tudo com pressa. Use o tempo máximo. Fique até o final, cara. Fique até a polícia militar ser chamada para arrancar a prova da tua mão. Você tá... É assim que você faz uma prova. Com ódio, com sangue no olho, aproveitando todo o tempo. Eu tenho certeza, moçada, que se você aplicar esses 10 princípios que eu acabei de te mostrar, certamente as suas notas vão bombar. E o melhor, você vai reter muito mais conteúdo, o que vai fazer um grande diferencial na sua vida. Maravilha? Foi um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Até a próxima. Tchau, galera!